Olá, queridos alunos da nossa EBD, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a Palavra de Deus, graças a Deus por isso, não é? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui nessa escolinha online, não é? Mas não vemos a hora de estarmos juntos. Hoje nós iremos estaremos estudando a lição 11 da nossa revista Compromisso, que tem o título O Alvo a Ser Alcançado. Nós temos o objetivo dessa lição, que é compreender que precisa colocar os seus olhos fitos em Jesus e colocar sua vida em direção ao alvo, que é Cristo, e buscá-lo cada dia. O nosso textual está em Filipenses 3, capítulo 3, 13 e 14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que as que estão diante prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Muito bom, não é? A nossa aula de hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa carta de Filipenses, né? Filipenses, a cidade de Filipe, ela foi fundada pelo gênio militar Filipe, da Macedônia, pai de Alexandre Magno, né? O qual deu seu próprio nome à cidade. Filipe, a cidade de Filipe, né? Ela tornou-se uma das cidades principais da Macedônia, que agora, hoje em dia, ela faz parte do norte da Grécia e do sul da Iugoslávia. Os historiadores elogiam muito as excelentes qualidades dos macedônios. E parece que a semente da verdade lançadas ali por Paulo, de fato caíram em solo bom e excelente. Então, Paulo e seus companheiros de viagem, né, visitaram Filipos na sua segunda viagem missionária, por volta de 49 a 52 na era cristã, depois de Cristo, e haviam sido proibidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar em certos lugares. Quando eu estava falando das viagens missionárias, eu mencionei isso daqui, né? Que Paulo teve uma visão, ele foi impedido de ir, né? E teve uma visão de ir, e teve uma visão de um mancebo macedônio, de um homem macedônio, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo entendeu que isso foi uma revelação de Deus, né? E dali eles viajaram, foi ali que eles começaram a conquistar a Europa, né? A Grécia, conquistar a Europa com a palavra do Senhor, né? E ali criou-se um cordial vínculo entre Paulo e os filipenses, né? Então, por isso que essa carta, ela é cheia de amor, é cheia de coisa boa, né? Porque ela dá bom ânimo àqueles irmãos. E embora Paulo não achasse necessário censurar os cristãos em Filipos, não obstante, achou preciso dar-lhes boas admoestações edificantes quanto à maneira correta de pensar, bem como quanto à conduta e o zelo, né, correto, né? A conduta correta, o zelo correto, tudo que é muito oportuno, tudo isso é muito oportuno para os nossos dias. Então, eu amo as cartas de Paulo porque tem uma aplicação muito boa na nossa vida hoje, né? E fala sobre alvo, né? A lição, ela vai falar sobre o alvo a ser alcançado, né? Ter um alvo, uma meta, né? Você está determinado a chegar a um determinado lugar, a uma determinada meta, a um objetivo, não é? Então, isso é sempre importante na nossa vida, não só
na nossa vida secular, mas sim também na nossa vida espiritual, que é isso que a gente vai abordar hoje. Então, acalentar sonhos nutre nossa esperança. E quem não tem meta não sabe onde ir e pode se frustrar mais facilmente com isso. Porque quando a gente tem um determinado alvo a alcançar, uma determinada meta, como nós vemos aqui no slide, né? Para você alcançar a meta, você precisa planejar, você precisa exercitar, né? Fazer, você precisa refletir, repetir e você precisa persistir. Então, isso é um objetivo. Eu estou mirando um alvo, uma meta, e eu preciso planejar, eu preciso fazer, eu preciso repetir, eu preciso persistir até chegar a uma determinada meta. Então, assim é a nossa vida cristã, né? O nosso alvo é Cristo, e se tua meta é o céu, seja tua meta ser santo. Então, é isso que nós estamos estudando. São essas as nuances que Paulo vai nos dar nessa lição, nesse capítulo de Filipenses, capítulo 3 e capítulo 4, né, que estaremos estudando. Então, Paulo deixa bem claro que o seu alvo maior não era o seu trabalho. Não era o trabalho em si, não era a missão em si, não é? Porque Paulo ele é um exímio missionário. Ele saía para pregar a palavra de Deus. Mas ele deixou sempre claro que seu alvo sempre foi Jesus Cristo, né? Ele nos ensina a viver esse alvo e nos ajuda a entender de que maneira nós podemos fazer isso. É isso que nós vamos ver agora, tá? A primeira parte, a primeira maneira, né, que ele deixou aqui para nos guiar, diz assim: o cuidado com quem e com que e o que estamos aprendendo. Está lá em Filipenses 3, 1 e 2, que diz: meus irmãos, quantas às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrevermos as mesmas coisas. E isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, Paulo, ele adverte, né, que a gente precisa, diante do aprendizado, Paulo requer cautela, cuidado e prudência, né? Tudo que nós aprendemos é válido, mas para isso nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter cuidado com o que estamos aprendendo. Todo aprendizado é válido, mas precisamos ter essa prudência, principalmente em relação às coisas do céu, às coisas de Deus, né? Então, o motivo da advertência de Paulo, a ideia não é deixar de olhar, não pode passar desapercebido todo tipo de ensino. O uso da palavra que ele fala aqui no versículo, cães, maus obreiros e da circuncisão, Paulo sim sabia identificar muito bem aquelas pessoas que poderiam fazer mal aos crentes, não é? Então, precisamos saber o que tem feito parte do nosso aprendizado. Isso alimenta, nutre o sonho ou fragiliza o alvo da nossa fé? Nós precisamos sempre refletir assim. Isso que eu estou aprendendo traz clareza ou traz embaraços para focarmos nosso alvo? Isso que nós estamos aprendendo consolida a busca do alvo ou bombeia a busca dele? Os ensinos que recebemos e de quem recebemos ajuda a fazer o alvo ficar mais próximo ou distante? Então, são questionamentos que nós precisamos ter para que possamos
agir com cautela, com cuidado e com prudência. Então, precisamos sim fazer essas perguntas para a nossa edificação. Então, Paulo diz que precisamos ter cautela, cuidado, né? E sim, ele sabia muito bem identificar aqueles que poderiam fazer mal aos crentes, né? Pessoas vorazes, pessoas traiçoeiras, líderes fingidos, querendo parecer bons, mas os ensinos os denunciava como maus. Então, Paulo, ele alerta sobre aqueles que achavam ser um único povo. Que isso era a ação judaizante, era muito arraigada nessa questão. Então, Paulo pede que eles tenham muita prudência, que eles tenham muito cuidado, porque a influência judaica estava muito forte no cristianismo, né? E Paulo vem debatendo isso e a gente vem estudando isso ao longo dessas aulas, né? O segundo ponto fala: nem sempre perder é derrota. Quando perdemos para ganhar Cristo, nem sempre perder é derrota quando perdemos para ganhar Cristo. Está em Filipenses 3:7 que diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Há muitas coisas que achamos que temos ganhado, né? Mas que na verdade precisamos aprender a renunciar. Paulo diz que muitas coisas em sua vida que antes eram importantes, ele havia renunciado por amor a Cristo, né? Perdeu para ganhar. Com certeza é algo que ainda temos que aprender. Precisamos aprender muito, perder para ganhar, né? A proposta do nosso coração muitas vezes tem sido a de querer a Cristo, conquanto que eu não precise deixar minhas conquistas pelo pecado. Eu não preciso renunciar a nada, né? Então, Paulo tinha um lucro enorme em sua religiosidade. Ele professava o judaísmo de um modo mais ferrenho possível. Era tremendamente zeloso e nutria irrepreensibilidade religiosa. Havia construído algo aos olhos humanos e religiosos naqueles dias de enorme grandeza. Paulo entendeu que o seu alvo era outro e era maior. O que para ele era lucro, perdeu, renunciou para que Jesus estivesse diante dos seus olhos e se tornasse o alvo maior de sua vida. Coisa linda, né? Nada pode ser comparado ao prêmio maior que Jesus. Nada pode ser comparado a esta riqueza espiritual. Nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. E para que isso seja real, entenda que nem sempre perder significa derrota. Não é? Você faz um balanço aí na sua vida. O que você perdeu e sentiu que ganhou, não é? Quando a gente abandona o pecado, quando a gente abandona aquela prática que você achava que tinha vantagem, que você achava que ganhava, né? Quando a gente abandona isso, despreza isso, a gente vai ver que ganhou muito mais. A vida cristã é assim, não é? A proposta do nosso coração muitas vezes tem sido a de querer a Cristo, conquanto eu não preciso deixar minhas conquistas do pecado, como eu li agora há pouco, né? Então, nossos olhos devem estar fitos em Jesus. Amém? O outro ponto diz: nossa vida não deve ser movida pelo aprisionamento do passado. Filipenses 3:13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás,
avançando para as que estão adiante, não é? É exatamente o nosso texto áureo que fala sobre isso. Então, nosso alvo, sendo Jesus, é preciso tomar cuidado com as armadilhas muito presentes e tenta nos aprisionar, que é a escravidão do passado, não é? A gente, quando eu falo assim na escravidão do passado, de olhar para o passado, eu sempre penso naquele povo do Egito que saiu do Egito e ficava pensando nas coisas do Egito. E também na mulher de Ló, que era para ter ido olhar para frente, não olhar para trás. E a mulher de Ló foi, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o passado, minha gente, muitas vezes ele nos aprisiona, não é? Então Paulo diz que ele se esquecia das coisas que por trás ficavam. É claro que Paulo não falava de um esquecimento de coisas que não tinham ocorrido e que tinha vivenciado e experimentado. Ele não esquecia, claro, não é? Mas as coisas passadas só devem ser lembradas se forem para ações de graças e júbilo diante do Senhor, não é? Jamais olhar para trás para lamentar, murmurar. Tem gente que lamenta e murmura o tempo todo, de tudo e de todos. Lembra o passado para reconstruir mágoas, ressentimentos, rancor. Constrói uma vida em cima do saudosismo, não da saudade. Saudade, ela nos leva à gratidão, a ações de graças. Saudosismo é um esforço inútil e doentio em refazer o que não se pode ou não se deve reconstruir. Quem vive do passado com lamentações não tem tempo para olhar o que está à frente e perseguir o grande alvo de fé. O passado pode causar uma paralisia espiritual muito grande. Paulo dizia que esquecia o que ficava para trás para avançar e sabia muito bem o que queria. Era o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Esse era o objetivo de Paulo, esse era o alvo de Paulo. E deve ser o nosso também, assim, hoje. Então, as coisas passadas, elas só devem ser lembradas se forem para ações de graças e júbilo diante do Senhor. Amém? Próximo item diz: deve ser desenvolvido em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de ação e súplica com ações de graça. A ansiedade muitas vezes é falta de fé e alimenta a incredulidade. Vai se tornando também uma enfermidade emocional, um desequilíbrio, e realimenta a imaturidade emocional e, consequentemente, a imaturidade espiritual. Então, Paulo diz que não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma, por nada, não é? A ansiedade na prática é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. Não é? Então, tudo está sob o controle de Deus. Tudo, gente, tudo. Paulo diz que a maneira de combater a ansiedade é desenvolver e crescer na fé. Colocar nossa confiança em prática. Por isso, Paulo diz: todas as coisas mesmo, é tudo. Nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus pela oração e súplica. E nesse ponto surge algo especial, com ações de graças, dando graças ao Senhor. Ações de graças que faz a gente tocar no melhor, não é? Pensar o melhor, agradecer a Deus pelo que há de vir. Então essa deve ser a nossa atitude. Amém?
O outro ponto diz: independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Filipenses 4, 12 e 13. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como esse versículo é utilizado, né, gente? Como ele é utilizado? Não importa se as circunstâncias, temos nosso Deus para cuidar de nós. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não declara nessa expressão o poder conquistador. Posso conquistar todas as coisas, posso possuir todas as coisas. Paulo não declara essa expressão. Ele tomar posse de tudo, como alguns imaginam. E muitas vezes usam esse versículo impropriamente, né? Então, Paulo dizia que podia todas as coisas, ou seja, ele podia ter abundância, podia ter fartura, podia ter privações, porque o seu Deus o fortalecia sempre em todas as circunstâncias, boas ou aparentemente ruins. E tudo isso, diz Paulo, fazia parte de um aprendizado, porque já aprendi a contentar-me. Tem tanta coisa que precisamos aprender e viver em nossa vida cristã. Ser fortalecido, reconhecer esse fortalecimento e também um aprendizado que vale a pena, que provavelmente tem muito mais valor do que muitas graduações. Por mais importantes que sejam, talvez mais aos olhos dos homens. Acho que deveríamos nos matricular no curso, na graduação, no aprendizado e aprender a contentar-se. Grande desafio para quem está de olho no alvo que é Jesus. Estava dizendo, essa semana, no dia 26, eu fiz 30 anos de formada, não é? Mas a minha formatura mesmo, eu estou esperando, é a formatura da Escola Bíblica Dominical. É essa formatura que eu estou esperando, né? É essa formatura que me ensina a ser cristã, que me ensina a viver mais dependente do Senhor, que me ensina que não devemos colocar ficarmos ansiosos com nada, porque Deus, ele é o nosso provedor, não é? Quando eu fiquei acometida pelo câncer, minha irmã dizia: você não vai chorar, você não vai espernear, você não vai enlouquecer. Eu digo: pra quê? Eu tenho um Deus que tudo pode e posso todas as coisas. Eu posso estar saudável, posso estar doente, posso estar com a unha encravada, posso estar com câncer, mas o Senhor, ele cuida de mim. Então isso, gente, é colocar a nossa fé em prática. E isso a gente deve ter, né? Estar de olho no alvo, que é Jesus. Então foi muito boa a lição hoje, né? Nós temos alguns alvos, não é? Um desafio. Você deve fazer uma lista com alvos diários para a sua vida cristã. A realização desses alvos levará você a muitas vitórias. E como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo. Nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus dos seus olhos, né? Jesus é o nosso alvo. Precisamos colocar os nossos olhos fitos em Jesus. Vale a pena estar graduado em Jesus e não perdê-lo de vista em nossa caminhada. Vale a pena. Então, nunca perca Jesus de vista. Nunca pode ofuscar Jesus de seus olhos. Nada pode ofuscar. Segundo, cuidado. Muito cuidado mesmo com o que e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Terceiro, não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. Quarto, aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto
da ansiedade. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Próxima aula, nós estaremos estudando a aula 12, que tem o título Os Combates do Ministério Cristão. O texto áureo está em Colossenses. Vamos entrar na carta de Colossenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Então, Paulo vai falar sobre esse combate no ministério cristão. Que Deus nos abençoe, que nos dê outra oportunidade de estarmos aqui aos pés do Senhor, como fez Maria, escolhendo o melhor. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Muito obrigada, Senhor, por esta aula. Abençoa cada aluno, Senhor, que está vendo esse vídeo. E também, Senhor, aqueles que podem, Senhor, através da tua palavra, ser mais edificado, não é? Que possamos praticar, que possamos, Senhor, prosseguir para o alvo, que é Cristo, teu Filho, meu Pai, que deu a vida por nós e que nos dá essa palavra maravilhosa para que possamos viver plenamente o cristianismo, para que possamos ser cidadãos dos céus, Senhor, para que nós melhoremos a nossa conduta, melhoremos a nossa ética cristã, para que possamos, Senhor, cada dia mais estar mais em santidade, nesse processo de santidade, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, porque sem o Teu Espírito nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, foi uma bênção a aula. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Saudade de vocês. Amo.